E agora é oficial, o anúncio acabou de acontecer. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E agora é oficial, o anúncio acabou de acontecer. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. O Timão demitiu o Dorival na noite do dia 5 de abril. Dorival que acabou trilhando um caminho que a demissão já era tratada como algo certo, depois de um Corinthians que não apresentava evolução, um Corinthians que entrou em uma sequência sem vencer e absolutamente que, mesmo ele tendo conquistado dois títulos importantíssimos, que foi o da Copa do Brasil do ano passado e a Supercopa 2026, claro que no futebol você não vive apenas de títulos. Para se ter uma ideia, o Corinthians hoje acabou fazendo com que os seus dois treinadores, aliás, não o Corinthians, mas o destino, digamos assim, acabou fazendo com que os dois últimos treinadores demitidos, eles acabaram deixando o cargo, acabaram sendo retirados do cargo pouco tempo depois de conquistar coisas importantes. Por exemplo, em 2025, o Ramon e o Emiliano Dias, eles deixaram o cargo poucas semanas depois da conquista do Campeonato Paulista, um título que o Corinthians não conquistava desde 2019. E nesse ano, o Dorival, pouco mais de 60 jogos, prestes a completar um ano, o Dorival também acabou sendo demitido pouco tempo depois de a conquista que foi considerada muito importante, que foi a Supercopa que nós conquistamos no dia 1º de fevereiro. Mas o futebol são resultados, e os resultados do Dorival não estavam mais acontecendo. O Corinthians com o Dorival havia vencido pela última vez dia 19 de fevereiro. Daqui a pouco vai completar 2 meses que o Corinthians não conquista uma vitória. E o que é pior, tiveram períodos para se trabalhar. Só que o Dorival não conseguiu fazer com que a equipe evoluísse. Então, depois da derrota para a equipe do Internacional, jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, dentro da nossa casa não teve jeito. Demissão do Dorival foi anunciada. E com a demissão do Dorival, apressa a corrida da diretoria em busca de um novo treinador. Inicialmente, o Tite e o Fernando Diniz foram tratados como prioridades, e alguns outros nomes correndo por fora, como por exemplo, o Juan Pablo Vojvoda, o Emiliano Dias, o Hernan Crespo, mas com o Fernando Diniz as coisas acabaram avançando rapidamente. Ainda na manhã da segunda-feira, dia 6 de abril, a diretoria do Corinthians entrou em contato com os representantes do Fernando Diniz e as conversas foram evoluindo, as conversas foram avançando. Inicialmente, o Fernando Diniz demonstrando total vontade de se tornar o treinador do Timão, gostando do projeto, gostando da ideia, e as coisas foram caminhando, as conversas evoluindo para um desfecho final. Então, o Corinthians acabou de confirmar, o Corinthians acabou de anunciar, Fernando Diniz é o novo treinador. O Fernando Diniz chega para substituir o Dorival Júnior em um momento bastante complicado do Corinthians. Como eu disse, são 9 jogos sem vencer. Corinthians com vários jogadores no departamento médico, um elenco que nós tivemos 7 contratações na primeira janela de transferências. Claro que o Dorival ainda pedia reforços, mas o acerto com o Fernando Diniz
já está confirmado. Então, a partir de hoje, a partir desse momento, o anúncio já está oficializado. Fernando Diniz, que trabalhou pela última vez no Vasco da Gama, é o novo técnico do Corinthians. A minha opinião quanto ao Fernando Diniz é a seguinte: estamos falando de um treinador que tem uma metodologia de trabalho que é interessantíssima. O estilo de trabalho do Fernando Diniz é interessante demais. Tanto é que o Fernando Diniz é considerado por muitos como um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Inclusive, já passou pela seleção. Então, o trabalho do Fernando Diniz, ele é totalmente diferente. O Fernando Diniz não é aquele treinador engessado. O Fernando Diniz é um treinador moderno com uma ideia interessante demais. Os times do Fernando Diniz, quando dão certos, colocam os adversários na roda. Estamos falando de um treinador que conquistou a Libertadores da América recentemente por um Fluminense que quase ninguém acreditava. Só que o trabalho do Fernando Diniz é só isso? Só coisas dando certo? Claro que não. Também existem as questões que podem dar errados. O que eu costumo falar sobre o trabalho do Fernando Diniz é que o dar certo e o errado são muito próximos. Por quê? Se a metodologia de trabalho do Fernando Diniz funciona, ótimo. Como eu disse, coloca o time na roda. Mas se não dá, entrega gols fáceis para os adversários. Aquele estilo de toque de bola, de sair tocando desde o campo de defesa, arriscando mesmo. É lindo de ver quando dá certo, mas quando não dá... Então, dentro do Corinthians, isso vai ser ali... Eu posso tratar como uma bomba prestes a explodir. Capitão, Fernando Diniz vai chegar e já vai querer implementar o sistema de trabalho dele? Não, claro que não. Fernando Diniz vai ter que mudar a metodologia dele no início. O Fernando Diniz só vai conseguir tentar implantar o estilo de jogo dele quando ele tiver um tempo para trabalhar. E é aí que eu estou falando para vocês, eu estou falando de algo que eu imagino durante a Copa do Mundo. Que aí teremos ali um mês, vai ter um período para descanso e aí um período para trabalhos. Vai ser uma pré-temporada. Se a diretoria do Corinthians tivesse tido atitude, personalidade e convicção de uma decisão correta, poderiam ter trazido o Fernando Diniz na última data FIFA. Claro, teve a questão da multa do Dorival, decidiram dar uma chance a mais para o Dorival pelos títulos que ele conquistou. Claro que teve isso, só que o futebol não é isso. O futebol não é ficar dando chance. O futebol é ter convicção e fazer um planejamento. Não você ficar dando chance, dando chance, dando chance. As chances que foram dadas para o Dorival, hoje, quem paga é o Corinthians. E quem pode pagar também é o Fernando Diniz, por falta de tempo. Então, necessitaremos ter paciência com o Fernando Diniz. Teremos. É difícil. Falar em paciência para nós, que já estamos sem paciência há muito tempo, é algo muito difícil. Mas, enfim, eu, particularmente, eu fico empolgado com essa vinda do Fernando Diniz, só que ao mesmo tempo também eu fico preocupado, isso faz parte, e tomara que dê certo, vamos torcer para que dê certo, já está confirmado, é o Fernando Diniz. Corinthians que entra em um momento da história em que se o problema treinador fosse o principal que o clube tivesse, eu acho que nós estaríamos tranquilos, mas os problemas principais do Corinthians hoje, ao meu ponto de vista, eles estão no comando, lá em cima, na diretoria. É por isso que estamos prestes a uma intervenção judicial. Então, a diretoria correu, a diretoria agiu rápido, sinceramente até me surpreendeu eles terem encontrado um norte rapidamente. Eu achei que ficariam... como que eu posso falar, às vezes até avaliando a temperatura de nós, torcedores, as redes sociais, porque o Fernando Diniz chega com a reprovação, pelo que eu vi, a reprovação da maioria dos corintianos. Então é por isso que eu falo para vocês, que é um trabalho que pode dar muito certo, mas também é um trabalho que poderá enfrentar muitas dificuldades. Enfim, já está decidido,
já está confirmado, já está anunciado, já é oficial. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Vamos torcer para que tudo dê certo. Fernando Diniz, seja bem-vindo ao nosso timão. Então era isso que eu queria passar para vocês, a confirmação do anúncio oficial. Já está definido, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre a confirmação do Fernando Diniz. E aí, o que vocês acham? Gostaram do nome? É o Fernando Diniz mesmo, o treinador que nós precisamos nesse momento? E também deixem aí o seja bem-vindo de vocês ao Fernando Diniz, que, como eu disse, já está confirmado. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!